E fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil e Animes com o seu amigo aqui, o DC. Pessoal, antes de começar o vídeo aqui, vou agradecer o Alan, que fez essa intro aí pro canal, muito obrigado, ficou bem bacana, né? E é ele quem vai trazer novamente o anime Bleach para nós. Para quem ainda não conhece o trabalho magnífico, o trabalho do Alan, está aqui na descrição. Bem pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que surgiu agora, isso mesmo. Surgiu há pouco tempo aí e eu vou explicar aqui nos mínimos detalhes para vocês o que realmente aconteceu com a história desse personagem que só veio à tona agora, né? Nós vamos, claro, conversar sobre ele aqui. Pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre o Ginjo. Na verdade, pessoal, saiu aí a verdadeira história do porquê que ele traiu a Soul Society, fazendo o que fez, né? Fazendo o que fez com o Ichigo. Bem, tem uma história por trás disso e só saiu agora, né? E eu vou explicar aqui pra vocês o porquê que só saiu agora. Bem, pessoal, com o término do mangá do Bleach oficial, foi acelerado. Vocês que acompanharam ou que não acompanharam, é o seguinte. Quando terminou o mangá, ficou cheio de furos e faltou muita coisa a ser explicada, porque a Jump mandou, né, o Kubo encerrar, correndão lá, o mangá de Bleach. Mas, após isso, veio duas novels aí, né, que uma está saindo aí, digamos que em partes pelo aplicativo do Bleach na Jump, e o outro que já foi a novel da Rukia, né, onde a Rukia se casou com o Abarai Range, explicando por que teve o casamento dos dois e tal. Mas essa última novel tá sendo muito boa, tá sendo fantástico, tá tendo praticamente uma temporada, digamos assim, dentro dessa novel, onde trouxe todos os furos que ficou no mangá, né? Tá mostrando ali o que aconteceu com os espadas, o que aconteceu após guerra com alguns personagens e vai mostrar o que foi a história, né, das 4 famílias nobres de Bleach. E vai mostrar também a história do Rei das Almas, como surgiu, de onde veio, tudo dentro agora dessa novel do Isagi Shuhei, né? Que ele tá como personagem principal. E vai ter também a Bankai dele dentro dessa novel. Então quando tiver tudo aqui, claro, eu vou trazendo e informando para vocês. Então pessoal, o que acontece? Então após o término do mangá, que veio essa novel, praticamente a continuação da história após guerra ali contra o Ichigo, lutou lá contra o Rei Quinch, mostra que esse após guerra teve uma invasão, né, no Palácio do Rei das Almas, onde foi roubada uma espada sagrada que era protegida pelo Nimaya, que era o cara lá que fazia Zanpakuto. Então essa espada foi roubada. Então tá tendo uma grande investigação dentro da Soul Society para descobrir quem foi, né, que roubou essa espada. E já foi mostrado que o novo vilão, e já foi mostrado dentro da novel que o vilão é um líder de uma das casas nobres, que são 4, eram 5. Mas a família Shiba perdeu essa patente quando o pai do Ichigo foi para o mundo humano. Então deixou de ser uma família nobre. Tá, DC, eu não tô entendendo o que tem a ver isso, né, com a história do Ginjo. Bem, a gente já chega lá. Bem, pessoal, é o seguinte, é que o Isagi tá responsável, né, para coletar algumas informações, investigar quem estava no Palácio do Rei das Almas naquela época. Não só ele, mas uma equipe está fazendo uma grande investigação em cima do que aconteceu, quem poderia ter roubado essa espada. Então o que acontece, né? Quando o Ichigo invadiu lá o Palácio do Rei das Almas, alguns amigos do Ichigo foi junto com ele, inclusive Ganju, né? Que é o Ganju Shiba, que era primo do Ichigo, né? Foi junto com o Ichigo lá para ajudar. Então passa a ser também uma família a ser investigada, a família Shiba. Então o Isagi mais o seu esquadrão, né, vai até a casa da família do Shiba, onde tá lá o Ganju, onde tem a irmã dele, né, que vive naquele local. Bem, a gente viu no mangá oficial, né, que o Ginjo morreu, e quando ele morreu ele foi para a Soul Society. Então quando a tua alma morre, né, vai para a Soul Society ou vai para o inferno. Por algum motivo, Ginjo foi para a Soul Society e não para o inferno. Bem, quando o Isagi chega lá,
ele dá de cara com um personagem lá dos Fullbringers, que é o Tukishima, né? E ele dá uma olhada lá e fala que esse cara já tinha aparecido em alguns relatórios da Soul Society. E já dá de cara também com o Ginjo, naquele local. Bem, quando ele chega ali, dá uma olhada e reconhece o Ginjo, ele fala: ah, então você é o assassino de Shinigamis, né? O que você está fazendo por aqui? E o Ginjo dá uma risadinha pra ele, né? E fala: não, estou aqui, né, com alguns amigos, né? Você, né, tenente, o que tá fazendo aqui? Quase rola uma treta entre, né, o Isagi e o Ginjo. O Tukishima fica esperto ali também para qualquer coisa, né? Ele já abre o seu livro ali, né? Digamos assim que fica todo mundo ali numa tensão preste para ter uma grande luta, né? Nisso chega o Ganju com aquele porco gigante lá, aquele javali gigante, batendo em todo mundo, né? E quebra o clima e convida todo mundo para entrar. Então, quando eles entram, né? O Isagi diz que a alma dele deveria ter ido pro inferno, porque ele era um matador de Shinigamis. Daí o Ginjo fala pra ele que não é bem assim, né? Que ele já pagou a dívida dele e a única pessoa que ele ainda devia era o Ichigo, pelo Ichigo ter salvado ele, praticamente aberto os olhos dele novamente. Então, por isso que no final do mangá, ele vai lá dar uma ajudinha para o Ichigo para dizer assim, ó, paguei minha dívida, não devo nem para você mais, Ichigo, não devo mais para ninguém. Nesse exato momento, o Isagi também começa a falar para o Ginjo que ele também é suspeito, pois ele estava lá também no Palácio do Rei das Almas. Começa novamente a rolar um clima de tensão ali. Nisso chega a irmã do Ganju e já fala, ó, não quero briga aqui dentro, se tiver briga aqui dentro eu vou fechar o pau, vou bater em todo mundo. Vocês vão lá pra fora. Eles dão meio que uma risada, tal, quebra o clima novamente e começa a ter uma bebedeira entre eles lá, né? Nisso o Isagi pergunta pra ele, né, por que ele fez tudo isso? Por que ele traiu o Ichigo, né? Por que ele fez tudo isso? Por que ele matava Shinigamis? Por que ele virou as costas? Qual o real motivo dele ter virado as costas para a Soul Society? O Ginjo olha pra ele assim e diz que, ó, cara, eu não sei se eu vou te contar isso ou devo te contar isso. O Isagi fala pra ele, olha, eu tô ouvindo as duas histórias, né? Eu posso ouvir a sua história e também ouvir a história dos Shinigamis e posso analisar para ver, né, se quem tem razão, se é você ou se é os Shinigamis. Daí o Ginjo olha pra ele e fala, olha, a única coisa que eu fiz de errado foi mentir para o Ichigo. Daí ele fala assim, como assim mentir para o Ichigo, né? Você traiu toda a Soul Society? Você não mentiu só para o Ichigo? Daí ele fala, não, eu não menti para a Soul Society. É vocês que não conhecem a verdadeira face da Soul Society, né? Daí o Isagi fica ali, né, meio que, tá, o que você está querendo falar com isso, Ginjo? E o Ginjo fala para ele, olha, há muito tempo atrás, né, quando ele se tornou um Shinigami e começou a ajudar os Shinigamis, ele tinha vários outros companheiros na Terra, né, como humanos, que eram chamados já como Fullbringers. Bem, naquela época, a Soul Society estava já com o pé atrás com humanos que fossem poderosos, né? O que a Soul Society fez? Entregou um emblema de Shinigami para ele, que foi o Ukitake que entregou para ele. De, digamos assim, um elo de confiança. Só que o Ginjo não sabia que atrás daquele emblema tinha um grande mistério. Não só de observá-lo, de controlá-lo, mas também dava o seu local exato, né? E um Shinigami, que não conta muito bem quem era ali na história, ficou sabendo disso aí e por ordens, né, que a gente ainda não sabe de quem, porque ele não explica, mas fica bem específico que seja talvez a Central 46, mandou executar todos os humanos que tinham grandes poderes, que eram os Fullbringers. Por quê? Os Shinigamis tinham medo que isso se tornasse igual aos Quinches, né? Humanos poderosos que deram maior trabalho, quase dizimaram a Soul Society depois. Então, um Shinigami começou a matar todos os companheiros do Ginjo, né? Quando ele foi tentar, acho que matar o Ginjo, ou o Ginjo descobriu, ele matou esse Shinigami. Então, o que aconteceu para a Soul Society? Ginjo virou um criminoso por ter matado esse Shinigami, que vivia, na verdade, fazia uma tramóia por trás de tudo isso,
através do emblema dele, descobriam onde eles estavam e assassinavam esses Fullbringers, que eram companheiros do Ginjou. O que o Ginjou faz então? Mata esse Shinigami, que estava matando todos os companheiros dele, e promete a si mesmo que vai se tornar forte e tornar os Fullbringers fortes, né? Para que nunca mais isso aconteça. E ele descobre que aquele emblema, né, que o Ukitake tinha entregue para ele, era o grande problema, digamos assim. Foi o grande problema, que foi o que aconteceu dele ter descoberto ele lá no local onde ele estava. Então, para o Ginjou, o Ukitake estava envolvido nisso também. Depois ele fica sabendo que o Ukitake não estava envolvido nisso. E ele fala que se o Ukitake ainda estivesse vivo, né, porque não estava mais, ele queria ter uma grande conversa com o Ukitake. Só que infelizmente ele falou que não vai poder nem trocar espadas mais com o Ukitake, porque o Ukitake não está mais entre eles, né? Então o Isagi fica olhando ali pro Ginjou e fala: tudo isso é verdade? É verdade? Mas será? Será que realmente os Shinigami fizeram essa barbárie com os seus amigos? Daí o Ginjou fala: olha, você é um cara inteligente, bem, você sabe se é certo ou se é errado, você conhece muito bem os Shinigami, se você é um cara inteligente, né? Daí o Isagi fica ali naquela, né? O Ginjou meio que vai embora junto com os outros Fullbringers que estavam com eles ali, né? Vai embora e dele fica pensando, e nisso o Isagi é chamado pela primeira divisão com uma reunião urgente, porque eles acabam de descobrir quem é o inimigo por trás da Soul Society dentro dessa novel do Isagi Shuhei, né? Então, né, aí a gente fica sabendo a verdadeira história dentro dessa novel do que era realmente a vingança do Ginjou em relação à Soul Society, né? Bacana, né? Eu gostaria muito que essas duas novels, né, principalmente essa, se tornasse o final do anime. Quando o anime retornar, se transforma no final do anime. É ou não é? Muito boa. Então a gente fica sabendo um pouquinho mais sobre a história do Ginjou nessa novel do Isagi aí, que vai sair, né, em livro no final do ano lá no Japão. Acho que, se não me engano, é em agosto. Beleza? Não perca aqui, quando tiver mais novidades sobre essa novel, eu vou trazer para vocês. Quando tiver mais histórias aí contando, né, sobre essa novel, eu vou trazer aqui para vocês. Quando sair a história do Rei das Almas, que tá para sair, contando certinho quem é o Rei das Almas, eu quero ver muito isso. Vou trazer aqui para vocês, não se preocupem, em primeira mão. Beleza? Muito obrigado por assistir, não perca os próximos vídeos. Você que é fã de Bleach, anime, Superpower, traz mais amigos e vamos lá. Essa comunidade Bleach tem que continuar crescendo. Foi assim que Dragon Ball voltou e Bleach pode retornar. É ou não é? Hoje a internet é uma grande ferramenta para nós. Muito obrigado por assistir, não perca os próximos vídeos e bye! E aí, galera, tchau!